Queridas irmãs, queridos irmãos, muita paz. Mais uma vez, para nossa alegria, estamos conversando com todos vocês da Associação Espírita Chico Xavier de Passo Fundo. E neste momento, então, vamos iniciar, a nossa simples conversa, hoje trazendo para vocês uma reflexão, mais uma reflexão sobre o Código do Monte, este roteiro de luz que Jesus nos deixou. E para tanto, para dar início à nossa atividade, nós convidamos a todos os irmãos para, neste momento, elevarmos juntos o nosso pensamento a Deus, para fazermos a nossa prece inicial. Rogamos neste momento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, Irmão Maior, a Chico Xavier, a Maria Santíssima, a todos esses mentores amigos que amparam o trabalho da Associação Espírita Chico Xavier, que neste momento estejam nos abençoando, nos envolvendo a todos nós com vibrações de muita paz, de muita harmonia, de saúde, que essas vibrações se estendam para portas adentro do nosso lar, envolvendo os nossos familiares. E rogamos também a esta equipe de luz, que essas vibrações que vamos emanando durante o trabalho que vamos fazer, que elas possam também, de certa forma, chegar a esses corações que estão em grande sofrimento neste momento na nossa humanidade. Que essas nossas vibrações possam carregar um pouco de esperança, um pouco de paz para esses corações. Jesus nos ampare. Que assim seja. Pois bem, queridos amigos, reservamos para conversarmos esta noite sobre este Código do Monte, sobre este momento dos ensinamentos de Jesus, quando ele nos trouxe a Boa Nova, há 2000 anos atrás, quando ele em pessoa, esse espírito de escola, que presenciou a criação do nosso planeta, dessa escola planetária, para que esta humanidade viesse aqui, como nós, cada um de nós estamos reencarnados, viesse aqui para progredir, que os filhos de Deus, os espíritos criados por Deus, como nós somos, pudessem exercer passar por várias encarnações desse orbe, para desenvolver a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, para que nós pudéssemos crescer, nos planificar como espíritos imortais. E estamos nessa escola, nessa caminhada. E Jesus, há 2000 anos atrás, veio ele próprio, esse anjo de luz, de amor, o responsável pela evolução da nossa humanidade, o responsável pela nossa evolução pessoal. Ele veio trazer pessoalmente a mensagem, depois de ter enviado tantos mentores extraordinários que o antecederam, como Moisés, Zoroastro, Buda, Confúcio, Platão, Sócrates e tantos outros que foram enviados por ele para preparar o nosso caminho, o caminho dessa humanidade, para preparar as aulas necessárias para os nossos espíritos imortais. Pois Jesus veio. Contam os espíritos superiores que ele levou 1000 anos do nosso tempo planetário para adensar o seu perispírito e ter condições de vir num corpo físico. E não derrogou a lei. Ele veio como filho de Maria e de José. Mas o nosso irmão mais velho veio nos trazer o caminho, veio nos mostrar o roteiro. E trouxe-nos, então, esse roteiro de luz que está sintetizado no Evangelho, especialmente de Mateus. Ele aparece truncado nos outros 3 evangelistas, mas em Mateus ele vem na íntegra. Lá no capítulo 5 de Mateus começa esse trabalho da lição moral que Jesus veio trazer, culminando com o Sermão da Montanha, culminando com esse código de luz. E esse código de luz ele é muito emblemático, porque Jesus, quando vai nos trazer esse código de luz, de amor, ele sobe ao monte. As multidões naquela época, na Palestina, as 9 cidades que estavam à volta do lago de Genezaré,
aquele mar de água doce extraordinário que existe até hoje. E nas suas margens foi que Jesus mais trabalhou. As informações, né, de onde eles estavam, iam chegando nos ouvidos daqueles sofredores, daquelas pessoas que queriam buscar a luz, que viam em Jesus o Messias prometido, né, por mais de 1500 anos, desde de Moisés, os profetas vinham trazendo a ideia, né, de que um dia viria o Salvador do mundo e traria ele mesmo a mensagem, viria para nos mostrar o caminho. E eis que agora ele estava lá no povo judeu e muitos o reconheceram e vieram, né, buscar a sua luz. E então, quando eles sabiam que ele estava aqui, estava lá, eles vinham procurar Jesus. Iam procurar Jesus e ele tinha uma verdadeira multidão sempre o seguindo, depois que eles começaram a conhecê-lo, que ele curava, que ele orientava, ele dava visão aos que não enxergavam, os paralíticos caminhavam, os leprosos ficavam limpos, e ele aconselhava e orientava, e trouxe a ideia extraordinária de que Deus era Pai, não era aquele carrasco que castigava, não, Deus é Pai de amor, é o nosso Criador, que somos todos irmãos, e ele sintetiza a lei toda de Moisés, né, em simples mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, e as multidões vinham seguindo, onde sabiam que ele ia estar, né, na Cafarnaum, Nazaré, Magdala, não importava onde, as pessoas se dirigiam para lá, porque os locais não eram tão distantes, e também as embarcações também traziam, e as multidões o seguiam. E numa tarde, né, ele não usa, como de costume, falar da barca de Pedro, né, à margem do lago. Ele começa a subir uma montanha, subir um monte. Vejam a simbologia do ensinamento já começando aí, né? A subida exige esforço. A montanha, o monte, ele oferece um desafio, né? Ele chama a nossa ação para um esforço, para termos uma outra visão mais amplificada do local. E Jesus, então, traz essa significação para o Sermão do Monte. É necessário o esforço pessoal, a busca, né? o seguir à frente, o subir, o ascender. Então, esse esforço, né? E as multidões sofredoras começaram a segui-lo, né? Contam os apóstolos que havia cerca de 5.000 pessoas. Imaginemos, queridos amigos, queridos irmãos, a cena, né? E o irmão X vai descrever esta cena, entre outros grandes escritores da espiritualidade trazem a descrição dessa cena dentro da sua visão, e o irmão X vai dizer que como que uma aragem suave, perfumada, começou a envolver toda aquela multidão que seguia Jesus na subida. E quando ele chegou no topo, né, daquele monte, ele parou, fez um gesto para aquela multidão que o seguia, e todos se acomodaram na relva, naquele declive da montanha, né, e se prepararam para ouvi-lo. Imaginemos, queridos irmãos, queridas irmãs, que magnetismo que o mestre possuía, que amplidão de assessoramento que ele tinha da espiritualidade superior. Quantos e quantos espíritos iluminados estavam ali juntos, cercando aquela multidão. Talvez até nós, algum de nós ainda presente naquela época, e que não ouvimos bem muitas vezes a mensagem, ainda estamos aqui, né, tentando subir, tentando ascender. Então Jesus começa a conversar. O magnetismo da sua voz atingiu a todos, todos ouviram. A audição de todos se amplificou e todos ouviram a mensagem que ele deixou, né? Aquela multidão sofredora. E Jesus vai trabalhar os valores, as virtudes que nós precisamos nos esforçar para desenvolver na encarnação. E aí nós vamos perceber que para muitos de nós,
não vai bastar essa encarnação, né? Vamos ter que ter outras para podermos desenvolver com toda a amplidão todas essas propostas, né, que Jesus faz. Então Jesus busca a nos ascender, nos mostrar o caminho, né, a vencer as nossas más índoles. É uma luta pessoal, é um autodescobrimento. Essa é a grande proposta do Sermão da Montanha, do Código do Monte, né? Esse autodescobrimento, nós conhecermos a nossa potencialidade e conseguirmos superar as nossas dificuldades, as nossas deficiências e fazermos o propósito, né, de nos melhorar, de nos modificarmos. Então o mestre, lá em cima, naquele monte, ele vai propor umas situações muito interessantes. Ele vai propor mansidão, que sejamos mansos, tranquilos, serenos, neste mundo agitado, neste mundo difícil em que nós estamos vivendo, né? De tanta correria, né? De tantos desencontros, de tantos desafetos. Jesus vai propor que nós sejamos mansos, vai propor a mansuetude, ele vai propor a paz. Imagina, ele vai propor a paz, né? Neste mundo de disputas que nós estamos vivendo, nessa agitação de guerras, nesse momento que nós estamos vivendo, né? Em que há tantas lutas pessoais também, tantas lutas nos lares. Se nós não vamos ter paz, muitas vezes, entre 4 paredes, entre 5, 6 pessoas ou menos, né? E queremos a paz do mundo, então ele vai propor a pureza de coração, né? Num mundo onde existe tanta malícia, onde existe tanta traição, tantas dores, né? tantas injustiças, ele vai propor pureza de coração. E esse resultado que ele está propondo no Sermão da Montanha, né? Ele vai oferecer a lição da dor, do sofrimento, do desafio como indispensável à nossa evolução. A dor, o sofrimento, né? As contrariedades são indispensáveis à nossa evolução como espíritos imortais. Elas nos burilam e nós somos ainda aquele diamante bruto e precisamos sofrer a lapidação para que a nossa luz surja, né? E nós possamos então compreendermos a bondade de Deus, o amor de Deus. E Jesus vai nos deixar claro que para atingirmos esses momentos de ascensão, de plenitude espiritual, isso exige disciplina, exige esforço, exige treino, né? E nós temos que dar o testemunho da fé, da esperança, mesmo nos testes mais difíceis. Mesmo nos testes mais difíceis. Deus não dá prova superior a que possamos suportar. Isso que nós temos que compreender. E não podemos nos revoltar frente à dor. Não podemos nos revoltar. E a nossa tendência é sempre nos acharmos assim, injustiçados, né? Parece que Deus nos esqueceu, eu não mereço isso, isso é um castigo. Não é bem assim. Não é bem assim. Nós temos que entender que a proposta divina para a nossa evolução é para o nosso bem. E nós estamos colhendo exatamente o que plantamos. É a lei de causa e efeito que nós precisamos compreender. Então a gente sofre porque nós estamos colhendo o sofrimento que plantamos muitas vezes para os outros, até se não tem nessa vida, em vidas anteriores. Então é interessante que possamos compreender a questão do Sermão da Montanha de acordo com uma proposta do capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, em que um mentor espiritual vai dizer o seguinte: a primeira palavra do alfabeto divino é o amor. É o amor. Este é o grande sentimento que nós temos que desenvolver. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Também nos amarmos, nos aceitarmos, nos querermos bem, nos autorrespeitarmos para respeitarmos o outro. E assim estaremos amando a Deus, né? Porque todos somos criaturas de Deus, todos fomos criados por Ele. Mesmo aquela pessoa mais que a gente tem assim mais ojeriza,
né? E que muitas vezes a gente está vendo aí um líder ou outro aí mundial que aquilo não nos passa na garganta. Foi criado por Deus. É um espírito, é um irmão nosso, que se não temos ainda a compreensão de entendê-lo, ao menos vamos fazer uma prece por ele, né? Pedir que os bons amigos espirituais o ajudem, o inspirem. Então o amor é a primeira palavra do alfabeto divino. E não se entenderia todo esse sermão da montanha, todo esse código divino de luz, se não entendêssemos, como diz esse mentor espiritual, a segunda palavra do alfabeto divino. A segunda palavra, a reencarnação. Não é só essa vida. Se nós não entendemos, se nós não temos essa visão clara da reencarnação, nós não vamos entender o Sermão da Montanha. Porque a proposta de Jesus do Sermão da Montanha é para o futuro. Nós vivemos agora a situação difícil, mas se nós passarmos por essa situação com equilíbrio, com harmonia, sem queixumes, sem revolta, nós vamos colher lá adiante a resposta, né? Nós vamos escolher o resultado, aquilo vai vir em nosso benefício, para a nossa planificação. Então, hoje o desafio, né, de vencer as tentações das trevas, vencer as nossas trevas pessoais que desenvolvemos muitas vezes em vidas anteriores e não nessa. Então, às vezes, aparentemente, a nossa vida, por que eu estou sofrendo tanto se eu não fiz por merecer? Não fiz por merecer nesta vida, nesta existência. Mas eu respondo por problemas do passado. Eu respondo por vidas anteriores, pelo mau uso, muitas vezes, que eu fiz do meu livre-arbítrio. Então, eu estou passando por essas provas todas para me recuperar. E eu que escolhi. Interessante, outra questão que nós temos que nos dar conta, né? Quando reencarnamos, e aí vem a questão de compreender a reencarnação, nós planejamos, ajudamos a planejar a nossa trajetória. E Emmanuel diz o seguinte, que lá na espiritualidade, antes da reencarnação, nós caprichamos nesse planejamento, mesmo que o nosso anjo guardião, esse espírito amigo que nos acompanha desde lá do outro lado, que nos ajudou a planejar essa caminhada, ele muitas vezes nos alerta, olha, vai ser difícil, vamos atenuar um pouquinho, mas a gente quer passar por tudo de mais difícil possível para superar as dificuldades. Vencer os nossos erros do passado, acertarmos as nossas contas perante a lei divina. E aí Emmanuel vai dizer o seguinte, que a gente reencarna e começa a reclamar, e surgem os problemas, e surge o filho problema, surge o companheiro problema, surge o irmão problema, né? E nós não queremos aceitar, mas nós escolhemos essa caminhada, e temos que aceitar essa situação, né? E temos que viver com amor, com resignação, com coragem. É muito desafiante, né? Mas a primeira bem-aventurança que Jesus propõe, e aí bem-aventurado, que a pessoa que age daquela forma, ela vai colher no futuro, às vezes já na vida espiritual, ou na próxima encarnação, né? Então, bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados, e aí vem a recompensa, porque deles é o reino dos céus, no futuro, né? O que é o pobre de espírito, né? Jesus aqui fala sobre a humildade, a modéstia, né? É o contrário do orgulho, da vaidade, né? Da prepotência, é o contrário. É a virtude que vai vencer essa dificuldade do egoísmo, né? Então, nós vamos aprender a valorizar a nossa inteligência, né? Vamos aprender a conviver em sociedade, né? Mas quando nós utilizamos mal, utilizamos mal a nossa vontade, porque somos egoístas, porque somos orgulhosos, porque somos vaidosos, né? Vem o sofrimento, vem. Então, o humilde, nós só seremos realmente humildes quando entendermos e vivermos de acordo com esse entendimento, que Deus é nosso Pai. É nosso Pai. Então, amar a Deus como nosso Criador. Mas Deus também é Pai de todos os outros que estão conosco nessa humanidade. Deus é Pai de todos. Todos, portanto, somos irmãos. Então não temos que estar acusando um, julgando o outro. Temos que ser coerentes, não ser conivente com o erro. Não deixar de perceber o equívoco
né? Mas compreendermos o estágio que aquela pessoa está, né? Compreendermos o estágio, orarmos por ela. Se não tivermos uma outra coisa por fazer, de esclarecer, de ajudar, de esticar a mão, ao menos vamos orar por ela. Ao menos vamos pedir a Deus que ampare aquele seu filho também, que está tão equivocado, como nós provavelmente já tivemos em situação semelhante no passado. Já tivemos no passado. Então a gente tem que ter essa humildade, né, de compreender. Nós recordamos, quando nós começamos lá na juventude, já faz tempo, a fazermos palestras, né, na sociedade espírita, participando da evangelização e tudo. E fomos convidados então a começar a comentar o Evangelho, o capítulo do Evangelho, na tribuna, né? E essa, na sociedade que nós participávamos, a Sociedade Espírita Allan Kardec de Porto Alegre, na época, no domingo pela manhã, tinha mais ou menos 200 pessoas assistindo a palestra. Tinha um mezanino alto, porque foi feito um mezanino, porque o salão ficou pequeno, então aproveitaram aquele pé direito e fizeram a mezanino. Então, 200 pessoas assistindo. E nós preparávamos com muito cuidado, sempre a ideia de professora, com muita didática, e botando no quadro negro com giz ali o roteiro, né? As pessoas gostavam muito. E eu me lembro que fazendo a palestra uma vez, eu fiquei encantada, porque aquelas 200 pessoas estavam atentas na minha palavra. E eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa, né, de ter a capacidade de estar chamando aquela atenção das pessoas daquela forma, vibrando, né, pelo nosso trabalho. E um espírito me disse com toda a clareza ao pezinho do meu ouvido: não te orgulhes. Hoje estás ensinando certo, mas no passado tu ensinaste tudo errado. Não te orgulhes. Continua trabalhando, mas com humildade. Foi uma grande lição que este espírito amigo me deu ali naquela hora, né? Que a soberba me subiu, né? O orgulho, a vaidade de ver. E realmente, queridos irmãos, nós hoje estamos corrigindo o nosso passado. Então, as pessoas difíceis que estão ao nosso lado, né? São as pessoas que precisamos trabalhar, que precisamos aceitar, que precisamos mostrar o caminho, mas com o nosso exemplo, com a nossa conduta, né? Então, o pobre de espírito, essa bem-aventurança, é quando nós conseguimos atingir, né, essa humildade necessária, essa primeira virtude básica, vamos ter o reino dos céus, quer dizer, vamos ter essa alegria na espiritualidade, né, na verdadeira vida. Mas a segunda bem-aventurança do Mestre: bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Quem é que não é aflito nessa encarnação, né? Mas é depois da aflição, do sofrimento, com resignação, com coragem, não é com queixumes, não é com revolta. Essa aflição que Jesus propõe na bem-aventurança é aquela aflição bem passada, com coragem, com resignação, com serenidade, né? Aceita, né? Quando nós conseguimos conviver bem com a dor, né? Aprender com as lágrimas. A gente tem que aprender com as lágrimas, né? Com o sofrimento, com a dor. Quando nós aprendermos isso aí, então nós vamos... Esta é a bem-aventurança, né? Agora, aquela pessoa que passa todo o tempo se queixando ou achando alguém que foi o causador de tudo, né? A da dor, né? Eu recordo muito que muitas vezes a psicologia muitas vezes chega na mãe, né? A mãe é a causadora de todos os problemas, né? Eu sou assim porque eu fui criada assim, né? Foi a minha mãe que me botou esse defeito e tal. Não é verdade. A nossa mãe tem um papel extraordinário na nossa vida, né? Mas ela não é responsável pelo nosso livre-arbítrio. Ela nos cria, nos ampara, nos ajuda, às vezes até com um excesso de amor, né? Que prejudica um pouco, mas depois, quando a gente chega, né, na fase da racionalidade, aí a vida é nossa. Então, uma vez eu tinha um aluno que chegou e me perguntou para mim: professora, um adolescente, o que eu faço agora do que fizeram de mim? O que eu faço? Mas ele indagou de forma
que ele queria uma resposta muito clara, né? O que ele ia fazer do que fizeram dele? Estava com 17 para 18 anos. E aí nós não tivemos condições de dar resposta naquele momento para ele. Prometemos que íamos buscar a resposta. Na próxima aula nós daríamos. E aí eu conversei com um psicólogo, amigo meu, Luiz Sombrio, que já está na espiritualidade, querido amigo. Digo, Sombrio, o que eu faço? O que eu respondo para esse aluno? Ele disse, Glória, tu disse para ele que a pergunta não é essa. Quando a gente chega com 17, 18 anos, a pergunta não é mais essa, o que eu faço do que fizeram de mim? O que eu escolho fazer do que fizeram de mim? O que eu escolho? Eu é que vou escolher. Então não tem nós chegamos num ponto da nossa encarnação que a responsabilidade é nossa. A responsabilidade da nossa evolução, da nossa superação é nossa. Então, eu é que escolho. Não adianta querer dar a causa das nossas aflições para os outros. A causa está em nós. A terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha só, herdarão a terra. Aí um dos meus filhos disse assim, mas mãe, que vale a pena herdar a terra? Esse planeta é terrível, mas a terra é futura, a terra regenerada, onde vai predominar o bem, onde a maioria das pessoas vão ser boas, né? Então os mansos vão herdar a terra, vão reencarnar de novo aqui nesse planeta, já com uma outra categoria mais avançada, né, de regeneração. Então, porque quem se tranquiliza possui a si mesmo, né? Se domina, né? Controla a situação, desacelera. Nós vivemos extremamente acelerado nos dias de hoje, né? Acelerado, a gente não tem tempo para nada. A gente corre, mal cumprimenta um, mal cumprimenta o outro. Nós estamos equivocados. Nós temos que agir com mais mansuetude, com mais calma, né? Sem pânico, sem ansiedade, sem depressão. Muitos de nós estamos entrando em depressão porque as coisas não acontecem como nós gostaríamos. E lá no fundo do nosso inconsciente, né, a nossa consciência nos acusando dos equívocos do passado, isso tudo nos causando dor. Mas hoje é uma outra oportunidade, né? Então é possível que nós temos condições, né, de nos desacelerar, de sermos mais mansos, mais tranquilos, né? E com isso nós vamos estar evitando a depressão, nós vamos estar evitando a busca do suicídio, né? Nós vamos ter o autocontrole das nossas emoções, porque nós vamos orar, nós vamos vigiar. Vejam que Jesus, nos 4 evangelistas, tem mais de 80 vezes essa proposta do mestre, orai e vigiai. Quer dizer, no momento em que nós vamos deixar de ser mansos, de ser tranquilos, é o momento da oração. É o momento de nós buscarmos as forças necessárias, né, de auxílio que nós precisamos da espiritualidade. A quarta bem-aventurança de Jesus, né, o quarto código do monte, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, essa é a esperança, né? E hoje parece que é a tônica dos dias de hoje, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Temos que nos lembrar de Deus, né? Temos que nos lembrar da fé, da resignação, da coragem para suportar todos esses desafios que nós estamos vivendo no mundo de hoje. Todos esses desafios individuais e coletivos. Vejam que nós estamos passando também por desafios coletivos muito grandes, né? Mas também individuais, porque esses desafios coletivos nos ajudam também a nos autoeducar, se nós nos esforçarmos naturalmente, né? E aí vem a quinta bem-aventurança. São 8, né, no total. A quinta bem-aventurança. Bem-aventurados misericordiosos, porque receberão misericórdia. Misericórdia do coração, né? Levar em conta, né? É nesta bem-aventurança é que Jesus nos faz levar em conta o outro, né? A outra pessoa, né? Levar em conta que existe aquela outra pessoa ao nosso lado, né? E que nós temos que superar os ressentimentos, né? Superar as dificuldades, não revidar
quando a outra pessoa nos maltratar, não revidar, não ser conivente com o erro do outro. Essa solicitude não é ser conivente com o erro do outro, mas não revidar o erro do outro, não responder à altura, né? E, se possível, ajudar também o outro a se corrigir, né? E perdoar. Mas perdoar não quer dizer que tu vai sofrer uma amnésia, não vai mais lembrar daquele erro que o outro fez contigo, né? Que tu vai, a traição, o sofrimento, a dor que foi provocada. Não é amnésia. É quando nós vamos nos trabalhar de tal forma que aquela dor, aquele sofrimento causado contra nós podemos pensar sem sofrer, superar aquela dor, né? Superar, e aí temos a capacidade de perdoar o outro, não ser conivente com o erro, mas perdoar e continuarmos a nossa caminhada, porque a pessoa prejudicou-se muito mais a si mesma do que a nós, né? O prejuízo maior é para quem fez a ofensa, para quem fez a traição, para quem fez a violência, né? Para quem foi violento. Então, esse é o grande desafio, porque dessa forma nós receberemos misericórdia. Porque eu posso hoje já não ter capacidade de fazer muitas coisas equivocadas, né? Mas se eu recebo é porque eu estou colhendo. Eu já fiz no passado, eu posso não lembrar, mas eu já fiz em vidas anteriores. Por isso é a lei de causa e efeito. Então, por isso é que Jesus propõe nessa bem-aventurança: bem-aventurados misericordiosos, porque receberão no futuro, na próxima vida, né, que é a verdadeira vida, a misericórdia de Deus, né? E aí vem a sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração. Olha só, né? Os limpos de coração, porque verão a Deus. Olha a faxina que nós precisamos fazer no nosso coração, né? Porque verão a Deus, né? O limpo de coração, o puro, né, vai ter esta visão de Deus no futuro. E aí a gente lembra, né, que Jesus aponta a criança como o símbolo da pureza. A criança, né, é o símbolo da pureza, do amor. A criança é espontânea, né? Ela é sincera, ela é inocente. E nós já nos damos por conta, queridos amigos, queridas amigas, que nós fomos criança nessa fase da reencarnação, em que nós passamos por esse estágio da infância. Todos nós tivemos essa pureza, essa inocência, essa candura. Por que perdemos? Por que não temos essa capacidade de agir como a criança? A criança não tem preconceito nenhum, ela aceita o outro como ele é. Se brigam por causa de um brinquedo, daqui a pouco já fazem as pazes, né? e já estão juntos ali. Ela não leva aquilo avante, né? Por que a criança muda também? Por que será? Porque ela vai aprender com o adulto. Ela vai aprender com o adulto a ser cínico, a ser falso, né? A dissimular. E isso é muito triste, né? Então, por isso que a gente se volta muito hoje, né? Nós como educadores, especialmente, se volta muito para a educação da criança, né? Para que essa fase belíssima da infantil, que é cheia de fantasias, que é cheia de sonho, de perspectivas de felicidade para o futuro. Por isso que o conto de fadas sempre termina bem, né? O conto de fadas sempre termina bem, porque ele precisa disso aí, né? Ele tem necessidade de trabalhar dessa forma. Silvio, ele tem necessidade de trabalhar dessa forma. Então, nós precisamos trabalhar, entender isso aí. E que precisamos nos modificar para melhor, né? Para superar as nossas dificuldades. Silvio, então nós precisamos trabalhar com amor, né? Superar tudo isso aí, né?
E essa misericordiosa é isso, né? E o limpo de coração, né? Essa limpeza que nós precisamos ter de coração para superar as dificuldades. Bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, que bem-aventurado é este pacificador, né, que vai ser chamado filho de Deus. É aquele que é altruísta, que não é violento, que busca sempre o bem, né? Busca amar o seu próximo como a si mesmo. Ele não descarrega nos outros as suas culpas, né? É um grande desafio esse o pacificador, porque o pacificador é aquela pessoa que agrega, né? Que ele usa a vontade para ser aquele momento de paz, de harmonia no lar, na sociedade espírita, no trabalho profissional, na sociedade em geral, né? Ele vai buscar trabalhar essas questões, né? Que ele precisa dentro dessa visão que ele deve ter, né? De pacificador. E aí vem a oitava bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Então, os que são esse que faz o bem, interessante a gente perceber que quando a gente faz o bem, geralmente a pessoa não é compreendida, né? O bom, a pessoa que procura usar o bem, né? Ela não é compreendida. Muitas vezes o bom ele é perseguido. Olha o que aconteceu com Jesus, o que aconteceu com todos os outros, os mártires, né, que existem. Eles são perseguidos. Quem não faz nada, quem não vai alterar nada, nem chama atenção, né? Nem chama atenção. Ele não tem necessidade, ele não vai fazer mudança nenhuma. Ninguém quer se envolver com ele. Mas quem faz o bem, ainda nos dias de hoje, quem busca um caminho do bem, chama a atenção e sofre bastante. Mas o que nos diz Jesus, né? Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então a necessidade, né, da caridade, a necessidade da compaixão, né? Essa é a grande proposta, né, que nós temos que compreender. E nós vamos ver que Paulo de Tarso foi extraordinário, né? Paulo de Tarso vai dizer o seguinte, falando sobre o amor, a caridade, ele vai dizer o seguinte: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda que tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada me serviria. Então, veja uma proposta, né, que Paulo de Tarso nos traz para que possamos refletir. E aí ele vai dizer o seguinte: a caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, não se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, não se rejubila com a verdade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Vejamos, né, meus irmãos, quanto é importante esse esforço que Jesus nos propõe nas bem-aventuranças para que nós possamos atingir, né, esse momento extraordinário, né, de ascensão que nós estamos precisando, né? Que a gente galgue a cada dia um pouquinho dessa montanha, né? Na busca dessas virtudes, na corrigenda dos nossos defeitos.
Mas nós tivemos, assim, neste ano de 2021, no final do ano ainda, a grata felicidade, né, de podermos lançar este livro, né, O Sermão da Montanha para Crianças, que foi escrito por duas evangelizadoras aqui de Porto Alegre, a Donatella Dourado Ramos e a Maria Isabel Bolson Arruda. Elas sempre se preocuparam com essa questão da evangelização, de trazer a mensagem do Sermão da Montanha, do Código do Monte, para as crianças. E elas nos trouxeram a proposta, já o livro pronto, quando nós tivemos a oportunidade de analisar, e propuseram se nós podíamos trabalhar na publicação do livro, né? E fizemos isso em dezembro do ano passado, né? E o livro está belíssimo, né? Com a linguagem para o jovem, para a criança, né? Do Sermão da Montanha. Então, e depois que elas trabalham cada bem-aventurança, né, elas propõem uma história e uma reflexão que nós fazemos com os nossos filhos, com os nossos jovens, com o nosso evangelizando, com os nossos alunos na escola, né? E ela então a cada bem-aventurança então vem uma proposta de reflexão, né? Vamos tentar entender o que Jesus quis dizer, propõem elas, né? Com os pobres de espírito. Isso aqui é só uma sugestão para vocês verem a beleza do livro, né? Muitas vezes se usa essa expressão para se referir a pessoas que são miseráveis, mendigos, coitados, infelizes, ou até mesmo para se referir a pessoas maldosas, que não têm respeito pelo próximo. Mas será que foi esse o sentido que Jesus quis dar a essas palavras? Com certeza, ele não teria dito, esses serão os verdadeiros felizes, não é? Por pobres de espíritos, Jesus quis referir-se aos humildes, isto é, aqueles que deixam de lado o orgulho. E aí elas propõem a reflexão. Mas o que é o orgulho? É um sentimento que nos engana muito, porque nos faz pensar que somos melhores do que os outros, mais bonitos, mais inteligentes, mais bondosos, mais caridosos, enfim, superiores aos outros. Este sentimento é uma das principais causas de infelicidade. E aí elas vão trabalhando, né? A cada bem-aventurança há uma linda história que mostra para a criança, na linguagem simbólica da história, né? A realidade dessa proposta e depois a reflexão. Com essas reflexões, então, acerca desse código divino, né? Desse código de luz do Sermão da Montanha, nós agradecemos a atenção de todos e ficam, né, para nossa reflexão essas mensagens todas que nós conseguimos trazer até aqui e agradecendo, né, a atenção de todos, convidando agora para a nossa prece de encerramento desta atividade. Neste momento, então, rogamos a Jesus, o nosso amigo certo das horas incertas, que Ele nos ampare como nosso mentor amigo, como nosso guia e modelo, como responsável pela evolução de toda a nossa humanidade e da nossa própria evolução, que leve em consideração o nosso esforço, Jesus, a nossa dedicação, a nossa luta interna para buscarmos, Mestre, o nosso autoaprimoramento. Nós te agradecemos, Jesus, do fundo do nosso coração, por todo este roteiro de luz que tu nos deixou legado através da Boa Nova, para que possamos acertar o nosso passo dessa encarnação. Que nós possamos, Mestre, refletir sobre todos esses ensinamentos que nos chegaram até hoje, através desses teus apóstolos de luz, desses anjos de luz que nos trazem tanto conforto, tanto esclarecimento. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos realmente subir a montanha, galgar a montanha, atingirmos a nossa plenitude como espíritos imortais. Que assim seja.